Caio, eu amo a minha mulher, mas não de forma erótica. Não quero mais, jamais magoá-la, mas sinto que estou morrendo. Já acordo com vontade de separar. Aí ele manda aqui outra. Eu sinto, Caio, eu sinto que me sinto bem comigo mesmo e com Deus quando estou só. Digo, sem mulher. Já passamos um período separado e senti isso, mas infelizmente por causa da religião, forcei voltar, mas já sabia que não dava certo. Somos casados há 6 anos. Ele fala a idade dele aqui, mas eu perdi, peraí. Até aí. Ele vai até aí. Tem filhos? Não, tem que ver se ele vai escrever. Não diz que tem tem filhos. dizer se tem filhos, porque uma separação sem filhos, especialmente para um casal casado há tão pouco tempo, ainda só há 6 anos, é infinitamente menos problemática do que qualquer separação com filhos, por mais tenro que seja o casamento no tempo decorrido, né? De modo que, de qualquer forma, ficar casado sem nenhum vínculo conjugal mais profundo é a receita para a loucura mais tarde. No caso da mulher que se sujeita a ficar casada com um marido que ela sabe que não a ama como mulher, nem a deseja como mulher, só vai gerando amargura nela, muita amargura. E no caso do homem, que é quem nos escreve aí, é a receita para a traição. Por enquanto ele diz que não sente nenhuma falta de mulher. Se ele não sentisse nenhuma falta de mulher, ele ficaria casado tranquilamente com esta mulher. Porque a única coisa que ele aventou aí, a menos que haja outras que ele não mencionou, é a falta da pulsão erótica dele para com a mulher. O que, nesse caso, ele identifica na pulsão erótica uma coisa importante, mas que não acontece na direção da esposa dele. Então ele dizer que não sente falta de mulher e ao mesmo tempo dizer que ama a mulher, mas não quer continuar casado pela falta da dimensão erótica, é uma contradição. Porque se ele amasse a mulher e só faltasse a dimensão erótica, mas ele não sentisse falta de mulher na dimensão erótica, ele ficaria casado com a mulher. Era um problema menos. Agora, a menos que haja outras coisas no processo que tornam isso inviável. Mas me parece que ele sente sim necessidades eróticas. Quando ele diz não sente falta de mulher, porque ele não viu ainda o bicho pegar. Mas depois de algum tempo, 6 anos é ainda um tempo muito curto, para alguém que estava debaixo de um jugo de pressão religiosa na consciência muito grande, e que fez inclusive com que ele se separasse e retornasse, em razão desse fato, dessa opressão religiosa, vai manifestar-se com o passar do tempo uma grande pulsão erótica nele. Por isso eu dizia, é a receita, no caso dele, para traição, para o engano, e aí vai ser muito pior o segundo estado do que o primeiro. De modo que não existe nada que substitua a verdade no íntimo, na solução de qualquer coisa. Tem que saber exatamente qual é a verdade. A verdade qual é? É a ausência de pulsão erótica? Então não diga que não sente falta de mulher. Porque se ele diz que ama a mulher pelo convívio, pela amizade, se não houvesse a pressão da necessidade erótica, para ele estaria tudo bem, até mais confortável do que casado com uma mulher que demandasse dele um comparecimento erótico muito mais intenso, né? Uma pressão arterial que ele não vai ter. Então ele tem que se autodiagnosticar com muita verdade para ele saber qual o caminho a seguir, né? Você perguntou quantos filhos, ele não falou filhos, não citou, mas ele disse assim, essa frase vai... Quando vejo outro homem, me atraio, mas nunca me atrai por mulheres. Aí ele começou a falar então agora ele já... a verdade, né? Então o negócio dele é que ele tem uma pulsão de natureza homoafetiva e erótica. E aí era mais simples dizer, sinto isso, do que só dizer, meu casamento não tem eroticidade. Aí ele pode casar com quem ele queira. A Sharon.
Qual delas? A Stone? Stone. Vai levar muita pedrada dessa Stone. Aquela deu uma pernada assim, aí ele vai olhar e não vê nada. Nada. Só vê uma pedreira, né? Ele vai olhar e falar, que isso, menino? Fecha aí. Sharon, vira a Xera pra lá. Vira essa xereca Stone daí. Pedrada pra lá. Aí já é outra história. É, aí já é a praia do Já é cara. outra história. Ele tem que ter também a honestidade de saber quem ele é primeiro. Em segundo lugar, é uma decisão absolutamente pavorosa de um ser humano tomar. Porque Jesus disse que a semelhança dos eunucos é um princípio que se aplica a muitas coisas na vida, inclusive a homossexualidade. Tem gente que nasce com a condição homossexual, tem gente que pelo trauma, pelo uso, gente que foi abusada na infância, na adolescência, o cara que teve um irmão mais velho que carcava ele todo dia atrás do armário, um primo sacana, um vizinho malandro que pegou ele desde 6 anos e vapt-vupt, desenvolveu a sua eroticidade a partir de zonas erógenas inversas, no caso do homem, na zona anal. Esses são os que eu chamo de traumagatizados. Esses os homens fizeram tornarem-se homossexuais, não são inatamente homossexuais. Ele tem um filho. Ele tem um filho, né? E tem aqueles que, por amor ao reino de Deus, apesar de terem essa tendência, seja ela inata ou seja ela produzida pelo trauma, tem uma consciência maior e dizem, eu não vou me entregar a essa situação por amor ao reino de Deus. Mas Jesus diz que são poucos os que estão aptos para essa consciência e para essa decisão. Agora, com filho ou sem filho, ele precisa olhar também para a esposa dele, porque não é só uma questão relacionada a ele, né? Tem uma mulher enganada aí na história, pensando que está casada com um homem heterossexual, quando na realidade é um homem com pulsões homoafetivas e homossexuais. Então é um direito dela decidir também. Ainda que ele tomasse a decisão de dizer, não, eu não sairei daqui por causa dela e do meu filho, mas ela precisa ter o direito de saber por que ela não é procurada, por que ela não é gostada, por que ela não é desejada. Do contrário, ele fica salvando o lado dele na história e ela sentindo um cocô todo dia. Desprezada, rejeitada, não querida, mal amada. É um casamento. Ele tem que ter a coragem de dividir com ela essa situação. Se houver um ser humano nela, vai ser muito doído para ela, mas ela vai preferir, no final de tudo, a verdade, sobretudo se ele não tem nada com homem nenhum. Outra calamidade é o cara começar a sair dando de banda por aí, derrapando na curva, encaixando a rosquinha no poste. Derrapando na reta. Na reta. Né? E depois vai contar, e no reto, né? Na reta e no reto. Isso. E aí depois vai contar para ela, olha, desculpa, nunca deu porque eu sempre gostei do Ricardão. Aí é uma calamidade. E o que se agrava aí é a opressão religiosa, né? Que faz com que ele se mantenha casado, omitindo aquilo que realmente de fato ele é, né? Que é pior para a cabeça dele, eu imagino. Isso gera mais compulsões, porque tudo que se torna proibido e que não se manifesta é trevas. Agora, Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, que tudo que se manifesta é luz. Por mais escuro que seja, se você quiser acabar com a sua treva, ponha-a na luz. E aí todo o poder que ela tem, que decorre da proibição, de ser alimentada na sombra, tudo isso vai perdendo a potência, você vai tornando a treva impotente quando você a expõe à luz. Saúde mental para ele, saúde emocional, saúde psicológica, saúde para a esposa dele. E se houver dignidade na relação deles, ela não vai transformá-lo num gay desprovido de dignidade junto ao filho,
Não com isso eu esteja dizendo que necessariamente ele tenha que assumir uma vida homossexual. Tem gente que consegue, no Evangelho, dizer, bom, essa é uma inclinação, mas que eu sei que não me convém, e eu vou, por amor ao reino de Deus, concentrar todas as minhas energias em outra perspectiva, em outra direção. É possível. É possível. Claro. E uma hora acaba? Uma hora acaba. Por milagre. Quando você, por perseverança na graça. Que maravilha, cara. Uma hora cessa. Mesmo o indivíduo é a mesma coisa de um cara que sente uma hiperpulsão heterossexual. Eu sei. Não é diferente de uma pulsão homossexual. A diferença é que a heterossexual é aplaudida e a homossexual é blasfemada. Uhum. Mas um indivíduo que tem uma pulsão heterossexual desgovernada cai na promiscuidade heterossexual. E o cara que tem uma pulsão homossexual encoberta cai na promiscuidade homossexual. Como um cara que tem uma pulsão heterossexual tratada na luz e na verdade acaba aprendendo o caminho da monogamia tranquila. Como também o cara que tem uma homossexualidade tratada na verdade pode vir até a fazer uma escolha de afetividade homossexual singular, monogâmica, mas não promíscua. Como também tem aqueles que Jesus disse que nem todos estão aptos para essa dimensão, mas ele não tornou todos inaptos para essa dimensão de dizer, bom, eu reconheço isso em mim, mas não quero isso para mim. Porque não é porque eu tenho essa tendência que eu tenha que ceder a ela. Se eu cedesse a todas as minhas tendências, eu estava danado nessa vida. Não é apenas porque eu sou heterossexual. Eu tenho, além da sexualidade, muitas outras tendências na vida que não me convêm. E eu faço supressão delas, não por causa da culpa, mas pela escolha de algo mais excelente na minha vida. Quando você suprime pela culpa, só gera um monstro. Quando você suprime pela escolha mais excelente de vida, aí começa a nascer um santo na sua consciência. Chega uma época, meu amigo, que o indivíduo persevera nisso, que isso deixa de ser um monstro dentro dele. Um dos grandes, eu não quero citar exemplos muito próximos, porque tem muita gente viva, amiga minha, que tem pulsões homoafetivas, no passado já sofreu muito mais, e que perseveraram no amor de Deus, na graça de Deus, no serviço ao próximo, na dedicação a coisas maiores, a fazendo escolhas mais limpas e bonitas para a vida, e que com o passar do tempo sossegaram. Mas o exemplo mundial auto-revelado, é por isso que eu estou falando, de um santo contemporâneo que morreu há pouco mais de uma década atrás, um Henry Nouwen, um teólogo católico piedoso, um homem de Deus, abençoou uma geração inteira de discípulos no mundo todo, escrevendo livros piedosos sobre discipulado, sobre espiritualidade, consciência de Deus na vida. E um dos livros nos quais ele conta essa história é chamado Um Profeta Ferido, A Wounded Prophet, onde ele conta a história desse ferimento dele, e como ele tratou dessa ferida na graça de Deus, sem precisar recorrer à prática de qualquer que fosse o caminho homossexual, mas se resolveu diante de Deus. E morreu pacificado. Muito antes de morrer já estava pacificado há muito tempo. Como eu tenho amigos que me dizem que não tem nenhuma pulsão sexual em nenhuma natureza, nem hétero nem homossexual. São pessoas assexuadas. E tiveram que enfrentar a barreira e a pressão da igreja. Eles queriam casar a qualquer custo. O cara dizendo, eu não quero. Um deles é um homem de importância mundial para a percepção evangélica no planeta, e que me disse, olha, eu estive para casar 3 vezes. Mas me dava aquele pânico horroroso, porque eu sabia que eu não ia dar conta do recado. Eu não sentia nenhum desejo. Nem de mulher, nem de homem, nem de nada. Eu simplesmente não sentia. Não.
E a conclusão, ele conseguiu vencer a obrigação do casamento e continuou firme. Vai morrer um dos ícones, um dos seres que sobreviveram à calamidade evangélica e cristã no planeta sem se corroer, sem se macular em nenhuma perspectiva, especialmente no pensamento que continua firme no Evangelho, na existencialidade que continua esperançosa no Evangelho e na prática de vida que continua coerente com tudo, mas ao mesmo tempo ele encontrou alguém de maneira muito semelhante a ele, que não tinha essa pulsão também sexual intensa, com quem ele teve um casamento sem cerimônia e que esteve ao lado dele e está até o dia de hoje, ajudando-o em tudo. É uma mulher e que o serviu nos últimos quase 50 anos de vida, que ele trata como se fosse um cônjuge, mas sem o compromisso do peso conjugal, nem para ela, nem para ele. Encontrou o que era bom. Isso é ética. Ética é quando a gente encontra o que é o verdadeiro caminho da vida para a gente, o verdadeiro telhado a nos cobrir, né? Faltam 5 minutos para terminar. Eu lembrei da Valnice, né? Que ela escolheu esse caminho, né? De viver só, sem companheiro algum. Certo. O que mais? Ele lança aqui, Caio, pior é que eu já cedi, já caí várias vezes, já cedi. Aí no reboque vem uma história de uma mãe que diz que tem um garoto gay e não consegue entender Romanos 1:27. Amo meu filho, mas não consigo entender esse caminho dele. Não consegue entender Romanos ou não consegue entender o filho? Não consegue entender Romanos 1:27. Amo Lê meu filho, mas site, não consigo entender esse caminho. Tem vários textos meus lá sobre homossexualidade, que é uma coisa diferente de homossexualismo. Homossexualidade é uma condição, o homossexualismo é a ideologia que advoga essa condição. Nem todo homossexual é homossexualista. O cara passa a entrar no homossexualismo quando ele começa a advogar a ideologia homossexual. Ele cai no homossexualismo. Agora, quando ele diz, essa é a minha condição, é minha, e eu sei que não é normal e não é sadia, aí ele está numa condição de homossexualidade, mas não caiu no homossexualismo, que é um ideologismo, que é uma política de comportamento, e que é maligna, porque fica querendo impor a política à consciência dos outros. Com relação a essa mãe, entre lá no meu site, escreva lá homossexual, ela vai encontrar dezenas, centenas de cartas. Com orientações. Falando aos pais, falando aos implicados, a mesma coisa eu digo a ele. Eu, em 4 minutos agora, em 2, não vou conseguir dizer tudo que o site diz, com horas e horas de leitura. É www.caiofabio.net. Entre pesquisa, escreva homossexual. Ele vai ouvir tudo que eu penso a esse respeito, numa quantidade aí que chega a centenas de cartas com relação a essa questão. Tá bom?